Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Parlatório aqui na TV Pai Eterno. Eu sou Wilker Oliveira e te faço companhia na edição de hoje. Esse é o momento de você conhecer histórias que inspiram e mostram que a gente pode mudar muitas realidades por meio do nosso trabalho. Que a leitura transforma vidas, não há dúvida, mas quando se trata das mazelas brasileiras, especialmente quando falamos sobre ressocialização de presos, o desafio parece insuperável, mas só parece. Na entrevista de hoje você vai conhecer uma iniciativa que tem o objetivo de transformar esse cenário e levar a leitura para as prisões. Eu vou conversar agora com a Rossali Beatriz Chioqueta, que tem um projeto incrível de leitura em presídios na perspectiva de levar aos detentos a socialização e um pouco mais de humanidade nesses ambientes tão hostis e que não recebem atenção devida, nem por parte do poder público, nem por parte da sociedade. Rossali Beatriz Chioqueta é doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2001, é professora e pesquisadora de língua portuguesa na Universidade do Oeste de Santa Catarina. É também autora do livro Língua e Direito, uma relação de nunca acabar. Está lançando agora a obra Leitura e Cárcere, Entre Linhas e Grades, o leitor preso e a remissão de pena. Rossali, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Nossa, Wilker, a satisfação é toda minha, é uma honra eu estar aqui no programa Parlatório. É realmente uma alegria, uma satisfação. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela presença, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante e que a gente acaba deixando muito para lá, né? Para começar a nossa conversa, a senhora tem uma ampla experiência em educação. Queria que a senhora contasse para a gente qual que é a realidade que a senhora viu nas salas de aula, nas mais diversas etapas e por que o Brasil ainda patina na melhoria do ensino. Puxa vida, eu tenho uma experiência de 40 anos na educação e infelizmente, não há investimentos de políticas públicas para a educação. Nessas décadas todas, o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho percebido é isso. Entra governo, sai governo e, infelizmente, o cenário permanece. Mas não podemos perder a esperança. E também pude comprovar nessa pesquisa que eu realizei no Presídio Regional de Xanxerê com os apenados, e também observando os dados estatísticos da população carcerária nacional, há uma baixa escolaridade. O índice é bem elevado das pessoas das pessoas presas que nem sequer concluíram o ensino fundamental. Então, sim, precisamos mais investimento em política educacional. E na década de 1980, o Darcy Ribeiro, deputado do Rio de Janeiro, ele dizia que se não se investisse mais em escolas no Brasil, seria necessário a construção de unidades prisionais. E, infelizmente, isso foi uma sentença, né? Na verdade, ele só observou o que poderia ocorrer. E que realmente a população carcerária nacional, ela ocupa o 3º lugar no ranking dos países que mais encarceram. Eu costumo dizer que não é um ranking honroso, porque talvez tenha faltado investimento também em educação, sabe, Wilker? É triste o cenário, mas é fato. Com certeza é muito triste. Então, o que você está dizendo é que a gente pode estabelecer uma relação bem direta entre o nível de escolaridade ou a falta de educação de qualidade e a nossa alta população carcerária. É porque os dados estatísticos que trazem, não é a professora Rossali que está falando. Os dados estatísticos evidenciam que a população carcerária possui baixa escolaridade. Então, emergiu isso da pesquisa, né? Os dados estão aí e comprovam. Nem 1% dos presos possuem curso superior. A
A maioria deles está lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Perfeito. Conta pra gente como foi o processo de pesquisa para a elaboração desse livro. Daqui a pouco a gente vai tratar especificamente ali do conteúdo dele, mas me despertou muita curiosidade entender como que funcionou a dinâmica para elaborar esse trabalho. Algo que a gente não vê com tanta frequência, né? Esse livro que a professora, inclusive, está mostrando aí pra gente. Eu sou professora universitária, como você falou, desde 2021. E no curso de Direito da universidade aqui da minha cidade, que é Xanxerê, Santa Catarina, no curso de Direito eu coordenei por anos um projeto de extensão universitária intitulado Remissão e Cárcere, Direito e Cárcere, Remissão da Pena pela Leitura. Neste projeto, os alunos do Direito liam as mesmas obras que o preso da unidade prisional aqui, que é o Presídio Regional de Xanxerê. E, mediante um cronograma, os nossos alunos iam ao presídio e faziam a mediação dessa leitura. A partir disso, quando ingressei no doutorado na UFSC e comentei com o meu professor orientador, o Dr. Sandro Braga, ele falou: Rossali, a tua tese está aqui, porque linguística é a ciência da linguagem. Então, a teoria que ancorou esse meu estudo foi a da linguagem, da análise do discurso. O livro, ele traz vários capítulos, né? Claro que eu faço análise das falas dos presos, eu entrevistei os presos que mais leram. Mas, a partir desse contexto, emergiu muitas questões. A questão de quem é o preso que está na unidade prisional do país, que está custodiado pelo Estado. Também eu trago um pouco sobre como é esse projeto de extensão. Na época, foi bem de vanguarda. Havia a recomendação número 44 do Conselho Nacional de Justiça, era só uma recomendação. E então, a legislação, assim, ela estava engatinhando, digamos assim, porque foi a lei de 2011. É a lei de execução penal, que este ano completa 40 anos, mas em 2011, especificamente, houve essa disposição da lei em poder diminuir os dias da pena pela leitura e pelo estudo. Até então, era pelo trabalho, né? E aí, havia essa recomendação. Aqui não foi de vanguarda, porque não havia projeto especificamente. Hoje, o Estado de Santa Catarina possui, a partir de 2018, no Estado de Santa Catarina, há o projeto Despertar pela Leitura. Então, isso faz com que todas as unidades prisionais do Estado estejam amparadas com esse benefício, mas na época não havia. Perfeito. Então, foi no contexto desse projeto, sabe? Entendi. Perfeito. Para a gente entender e explicar para quem está em casa, existe, então, na lei, essa possibilidade de o detento que, a cada livro lido, ganhe uma remissão, ou seja, uma diminuição na pena. É isso? É isso. A lei prevê, agora nós temos a recomendação número 391 do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, essa resolução, e prevista na lei, ela concede 4 dias de diminuição na pena a cada livro lido. Entretanto, pela lei, o preso só pode ler 1 livro por mês, 12 livros por ano. Mas, na maioria das situações que a gente percebe, eles se envolvem tanto com as leituras, com as narrativas, eles gostam, que eles leem mais. Embora não diminua os dias da pena, eles fazem outras leituras, eles leem além do que é permitido, né? Perfeito. Nesse ponto que eu queria chegar agora, a gente tem, portanto, aí escancarado que é falta de oportunidade, né? Que muitas vezes esses detentos acabam não prosseguindo ali com o ensino. Porque depois que eles são imersos nessa realidade, eles acabam se interessando bastante sobre isso. Qual que é o impacto que a senhora percebeu durante a sua pesquisa da leitura na vida desses detentos? Então, os presos, num primeiro momento, assim, eu fiquei espantada com o vocabulário deles,
havia presos que tinham um vocabulário melhor até do que dos estudantes de direito. Então, os presos, eles realmente se envolveram com a leitura. Num primeiro momento, pode-se pensar que eles estivessem ali lendo só para sair antes da prisão. Eu só vou ler para poder remir os dias da pena, para não estar mais aqui atrás das grades. Mas a leitura, ela tem esse poder, essa potência de envolver, de fazer com que, inclusive, vários relatos deles, eles se sentiam mais calmos, eles se sentem mais calmos após a leitura. Houve relato de preso que, inclusive, comentou que ficava exausto, assim, cognitivamente, e ele conseguia dormir melhor à noite. E até os agentes penitenciários, nos relatos dos presos, eles falam que os próprios agentes penitenciários perceberam que eles estavam mais tranquilos com a leitura. E absolutamente impressionante as obras que eles leram. Eles leram Crime e Castigo, do Dostoiévski, Os Miseráveis, do Victor Hugo, entre outras obras, né? O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, entre outros, né? E eu ficava impressionada com a narrativa deles sobre os próprios personagens. Eles se identificaram muito com personagens, por exemplo, o Raskolnikov, do Crime e Castigo, que ele cometeu um crime e foi preso por isso. Eles se identificaram também com o Javert, dos Miseráveis, do Victor Hugo, que ele ficou preso 19 anos porque havia roubado um pão. E então, essas situações, um preso, inclusive, ele comentou que é um paradoxo para nós, porque nós desligamos a TV para fazer leitura. E ele é um preso regalia, então é aquele preso que trabalha para os outros presos e para os agentes dentro da prisão. Então, por isso, a cela dele podia ficar com a TV ligada das 22 horas até meia-noite. Entretanto, a luz tinha de estar apagada. 22 horas, as luzes todas são apagadas na unidade prisional. E o que ele fazia? Ele lia com a luz tênue da TV. Então, a possibilidade dele fazer leitura era com a luz da TV. Então, um paradoxo assim diferente, um contrassenso do que a gente faz, né? Mas a leitura com certeza impactou os presos, sim. E muitos têm relatos assim da fruição, que a fruição é, digamos assim, o deleite, é curtir. Mesmo naquelas condições tão hostis, eles curtiram a leitura. Legal, não se tornou algo feito por obrigação, né? E a senhora mencionou aí obras muito densas, né? Não é toda pessoa que tem graduação, por exemplo, que já leu um livro de Dostoiévski, né? Professora, eu vou pedir para a senhora continuar aqui junto com a gente. Vamos continuar com esse nosso bate-papo. Chegou a hora, então, da gente fazer uma pequena pausa na nossa conversa. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo, tá bom? Você aí que nos acompanha, não mude de canal, porque daqui a pouco a Rossali vai voltar para contar mais sobre esse projeto tão bacana que leva leitura a presídios e que visa, claro, incentivar os detentos no processo ali de socialização. Eu volto já já. Doutora em Linguística e escritora, está lançando um livro mostrando a realidade dos presídios brasileiros e conta o duro cenário encontrado. Mas as páginas dos livros podem transformar o mundo de pessoas tão esquecidas pela sociedade. Rossali, nossos presídios estão preparados para esse aparato ali de receber bibliotecas e trazer esse ambiente de cultura e socialização aos detentos? Infelizmente, o acervo das bibliotecas, ele é ínfimo no Brasil todo. Algumas exceções, claro, né? Mas o acervo das bibliotecas é muito pequeno. Não há bibliotecário para atender as bibliotecas prisionais. E então é deficitário, sim. E o livro Leitura e Cárcere, Entre Linhas e Grades, o leitor preso e a remissão de pena.
Nessa obra, o que a senhora traz de mensagem e qual que é o impacto que pretende criar, especialmente no ambiente externo às prisões? E, digo mais, a quem esse livro é voltado? O livro Leitura e Cárcere, ele é voltado, sim, para o público técnico da linguística, da análise do discurso, é voltado ao público do direito, mas ele também é voltado para o público leigo, para todas as pessoas que se interessam pelo tema e que têm sensibilidade para fazer reflexões. É importante a gente considerar que a pessoa que está presa atrás das grades é um período que ela vai passar lá. Felizmente, no Brasil, não há nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, o preso que está atrás das grades hoje, ele vai voltar para a convivência na sociedade. E como ele estará? Há um deputado da Bahia que ele diz assim: hoje o preso está contido, amanhã ele estará contigo na sociedade. Então, eu penso que é interessante, sim, a gente fazer essas reflexões, dar visibilidade para esse tema, e o livro traz essas reflexões. Professora, nas entrevistas com os presos, teve algum relato que chamou sua atenção? Houve vários chamaram atenção, vários. Estar numa unidade prisional, ser pesquisadora, eu também faço parte da pastoral carcerária, eu vou todas as semanas lá, já foram muitas as lágrimas, a gente se faz muitas reflexões, né? Então, mesmo o processo da pesquisa, eu falo que é pesquisa-dor. Então, a pesquisa, ela traz essa questão da dor, pode ser a dor emocional, pode ser a dor física de você ficar numa cadeira muito tempo, a retina do olho fatigada, as costas, a lombar machucada, etc. Mas a dor emocional também de ver algumas situações. Então, entre uma delas que me chamou muito a atenção foi o relato de um preso que foi baleado pelo próprio pai quando ele tinha 9 aninhos. Ele tinha 9 anos, ele estava cansado de ver a mãe ser espancada sempre pelo pai, e ele vai defender a mãe e o pai atira nesse menino. E hoje esse menino está atrás das grades, né? Então, a gente percebe, Wilker, que a família, ela é realmente sociedade. Nós precisamos de lares estruturados. Nós precisamos que as pessoas se preocupem com os valores da família. Eu acredito, a partir da pesquisa e desses anos todos, eu acredito que a família é o alicerce, é o pilar de sustentação. Então, na minha pesquisa, nas entrevistas, eu pude perceber nas falas deles que a maioria deles tem o lar desestruturado. Então, essa entrevista que essa criança de 9 anos foi baleada pelo pai foi que me impressionou bastante. Inclusive, eu precisei respirar para eu continuar com o roteiro semi-estruturado que eu tinha da pesquisa. Olha só, interessante mesmo e muito forte, né? Um relato como esse, se eu ouvir isso de uma pessoa, e eu acho que esse tipo de conversa tão direta como a que a senhora teve com esses detentos, acho que nos mostra e nos faz ter essa ideia de que ali se tratam de várias histórias, né? Cada um tem uma história específica, uma história particular, claro que uma coisa não vai justificar a outra, né? A gente não está aqui dizendo isso, mas entender que ali se trata de uma pessoa que tem um passado, que tem uma história, acho que ajuda a gente a humanizar um pouco mais esses ambientes tão complicados por vários motivos que são os presídios aqui no Brasil. E sem investimento, sem projetos, acho que é muito difícil a gente ressocializar pessoas que foram detidas aqui no nosso país. A gente tem um problema gravíssimo quando o assunto é esse e a gente precisa de iniciativas voltadas a mudar essa realidade com certeza. E de fato, a senhora acredita que a leitura
tem o poder de mudar a mentalidade dessas pessoas, de fazer com que elas, quando saírem dessa condição, que a senhora já mencionou, provisória, né? A pessoa vai passar um tempo ali, mas depois ela vai voltar para a sociedade. A senhora acredita que a leitura, por si, ela tem a possibilidade de mudar a visão e mudar o futuro dessas pessoas para que elas não retornem no futuro para um ambiente de prisão? Então, eu acredito piamente nisso. Porque eu vejo assim que a palavra esperança, ela tem de habitar. A irmã Petra, da Pastoral Carcerária Nacional, ela fala muito da utopia, a utopia, né? Então, não sei se é utópico, mas eu acredito no poder de transformação da leitura, sim. E vários presos, nas entrevistas, eles dizem que eles passaram a sugerir que as esposas em casa comprassem livros para os filhos. Eles não haviam recebido livros dos pais, mas eles estavam recomendando que os filhos recebessem livros. Eles relatam que criaram o hábito da leitura e que se fosse mesmo para ler sem a possibilidade da remissão, que eles gostariam de ler. Claro que esse contingente não é, digamos, o 100%, né? Mas é um percentual bem significativo. Então, penso que a gente precisa ter essa esperança, sim. É uma ação, é uma possibilidade. Então, é uma mente que está bem ocupada naquele momento e fazendo várias reflexões. Ele, assim, mesmo que ele não... ele melhora o vocabulário, ele melhora a comunicação, ele não fica com tempo ocioso, entre tantas outras vantagens, né? Com certeza, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Tá muito longe disso. Fala pra gente sobre os desafios que a senhora enfrentou para fazer essa pesquisa e para a construção desse livro. Então, sabe, Will, que nesse momento eu vou fazer essa minha fala, ao falar dos desafios, respondendo a tua pergunta sobre os desafios, eu vou trazer o poeta português, o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele diz que somos todos anjos de uma asa só. Somente poderemos voar se nos abraçarmos uns aos outros. Então, eu quero aqui dizer que somos interdependentes. Sozinhos nada conseguimos. Eu acredito muito em Deus, em Nossa Senhora, e acredito também que Deus vai conectando as pessoas. Por que eu fui escolhida dentro de um corpo docente tão valoroso do curso de Direito? Por que eu que recebi o convite para coordenar esse projeto? E aí aceitei e coordenei durante anos. O projeto hoje está suspenso, depois da pandemia ele ficou suspenso, mas, enfim, hoje nós temos o projeto do Estado, né? Eles não estão desassistidos. Então, os desafios foram muitos, mas eu me permito o direito de até nem comentar, porque são tantas as bênçãos que a gente vai recebendo. A universidade, né? Eu trabalho há 23 anos na universidade, a própria unidade prisional. A diretora do presídio na época era a dona Marionice Fávero, ela sempre foi muito atenciosa, ela abria as portas, ela acolhia nossos estudantes. Depois disso, o professor da UFSC que acolheu a pesquisa. Então, na verdade, eu só tenho de ter muita gratidão. Com Deus, a gente vai vencendo os desafios que surgem. Alguns sim, mas com Deus a gente consegue vencer todos eles. Está satisfeita com o resultado? E eu quero saber também o que a senhora aprendeu durante esse período em que esteve fazendo essa pesquisa. Nossa, eu estou muito agradecida, muito feliz. O meu coração está sempre recebendo boas notícias. O livro ainda está na pré-venda. Ele vai ser lançado agora, daqui uns dias, no dia 7 de agosto. Ele ainda está na pré-venda, mas muitos leitores do Brasil todo já me dão feedback, que estão lendo, que partilham as reflexões, concordam com as reflexões. Então, só por isso é muito especial. Eu também já tive um contato de uma pessoa que mora na Colômbia, então até de outros países, uma pessoa de Portugal,
Hoje em dia, com essa questão do e-book, fica tudo mais fácil, né? Então, eu realmente estou muito feliz e muito agradecida. A palavra é só gratidão, gratidão. Maravilha. Aproveita, então, para fazer aqui já a propaganda do livro. Será lançado, então, para o público em geral no próximo dia 7. E o pessoal encontra de forma bem fácil, é? Isso, agora dia 7 de agosto, aqui na minha cidade. Na universidade, tenho a honra, né, a alegria também na universidade, o curso de Direito, a professora Fernanda aqui, eles convidaram para que o lançamento seja aqui na própria universidade. Estão todos convidados, inclusive as pessoas maravilhosas que nos ouvem de todo o Brasil. Eu quero aqui dizer que eu tenho um carinho muito especial pela TV Pai Eterno. Eu assisto a TV Pai Eterno na minha casa muitas vezes. A minha mãe, Eletra, que mora em Pato Branco, Paraná, e meu pai, Olívio, eles estão sempre com a TV ligada. Eles são ministros da Eucaristia há mais de 40 anos lá. Então, também comentar sobre isso com vocês. Agora, quem quiser comprar o livro, né? O livro ele está disponível na Amazon, no site da editora Apris, ele está disponível na Shopee. Até o dia do lançamento, ele está com 40% de desconto na editora e na Shopee está com 30% e frete grátis para todo o Brasil. Mas também tem o livro digital, que fica um preço bem acessível. Então, fica o convite para vocês abrirem as páginas do Leitura e Cárcere, refletirem comigo e podemos depois combinar, né, de fazer uma fala, alguma coisa assim, para a gente partilhar um pouquinho mais. Vamos sim. Professora, parabéns pelo trabalho, abraço para a família, abraço para a senhora também, viu? Agradeço de verdade a participação aqui no Parlatório. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, a gente fica muito feliz de te receber aqui, até porque essa é uma pauta da Igreja Católica e foi muito bom esse nosso bate-papo, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Wilker. Abraço, tchau, tchau. Olha, meu agradecimento se estende a você aí de casa também, que esteve comigo no Parlatório de hoje. Te desejo uma ótima semana, uma semana iluminada e até o próximo, tá bom? Abraço, tchau, tchau.